Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast. Você que está chegando pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Deezer, pela Amazon, pelo iTunes, por onde quer que você esteja chegando até aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está ouvindo esse podcast em 2060, tenho certeza que esse podcast vai servir muito para sua vida, porque nós estamos em maio de 2023 e hoje o papo vai ser incrível, com uma pessoa incrível, que eu já pedi há muito tempo, já era para estar aqui desde o primeiro ano do NapaCast, mas ela não veio, ela vai contar por quê. Minha amiga pessoal, como ela disse que ela chama de amigo Edu, quem tá aqui comigo hoje é minha amiga Tamires Paz. Muito obrigada! Du, posso fazer um agradecimento especial? Não. Primeiramente, o que todo mundo já fala é uma honra, com certeza. Mas mais do que isso, muito obrigada, meu amigo Eduardo, abençoado, amado do teatro e da vida, que hoje para o NapaCast me convida. Olha só. Aqui abro o meu coração para os ouvintes e para o seu narigão. E bora lá que hoje é dia de dores, amores, informação e muita alegria. Bora? Bora. Isso não existe. Obrigado. Você sabe, né? Obrigado. Do sempre para sempre. Tudo sempre pra sempre. Gente, pra quem tá chegando agora e não tá entendendo, nós nos conhecemos há quantos anos, Tamires? Olha, eu entrei... Faz pelas suas contas de idade, porque eu não lembro. Eu tenho descalculia, tá? Então, eu acho que eu não vou saber fazer esse cálculo. Porém, eu tinha 17 anos quando eu te conheci. Hoje eu estou com quase 35. 18 anos. Muito bem. 18 anos. Há 18 anos atrás, nós nos conhecemos, aventureiros querendo aprender teatro em Bragança Paulista. Isso. Fomos aprender teatro. Fomos com Cristim Pacheco. E cada um seguiu um rumo nessa vida. Sim. Mas a arte nunca nos deixou. Nunca. Nunca nos deixou. Que incrível isso. Jamais. Mas como todo convidado e convidada que vem nesse NapaCast, chegou a hora que eu vou te presentear. Ah, é? É, lógico. Gosto. Ó, peraí. Eu tenho uma frase. A gente fala, não precisava. Hoje mesmo eu ouvi isso de alguém, né? Aham. Então, mentira. Quem não gosta de presente mente. É verdade? É verdade. Então, Aliás, por favor. tá chegando meu aniversário, dia 16 de junho. Quem quiser me dar presente, viu, Luísa? Quem quiser me dar presente? Quem não gosta de presente mente. Dia 16 de junho. Perdi mão? Beijo. Chocolate Nicolate te mandou uma sacola de trufas, chocolate, pão de mel. Gratidão. Se não gostar, pode deixar pro Fernando do vídeo, que faz tempo que ele quer comer. E ele Esse eu não ganha. vou deixar. Não, porque quem não gosta de presente mente, chocolate, então... Peraí, deixa eu dar uma olhada. Eu preciso ver, vai. É lindo. Veja Preciso isso aí. ver, porque presente a gente É abre. incrível isso. É incrível isso. Gente, o Luiz, né, meu primo, adora ir lá. O seu sósia. Luiz, meu sósia, que dá autógrafo na rua. Que delícia! Ele dá autógrafo? Dá. Olha só. Eu falei pra ele, esse dia falaram, eu posso tirar uma foto com você, Edu? Eu falei, tirasse, Luiz. Olha isso, gente. Ai, já Essa tô... trufa é maravilhosa. Peraí, a hora que terminar, vocês já sabem o que eu vou fazer, né, gente? A hora que terminar. Maravilhoso isso. Ai, amei. Gratidão, gratidão. Chocolate, Nicolate, vocês arrasaram. Porque, ó, chocolate, gente, pra mulher ainda, tem coisa melhor. São demais. Gratidão. Põe do ladinho. E a Total Grass, a nossa parceira, a marca em grama sintética, que agora fez... Como chama o estádio, Lu, que eles fizeram? É do Botafogo? É isso? Nossa, eu não sei. É do Botafogo? De grama sintética? Eu acho que é do Botafogo. Eu sei que é um dos primeiros estádios com grama sintética e muito elogiado, feito pela Uau. Total Grass. E eles te mandaram um tapetinho de grama artificial. Que honra! É, Total Grass. Olha, é isso. do estádio para vira mim. Do estádio para você. Arrasou. Botafogo, Obrigada, né? obrigada. Eu vou colocar Botafogo. aqui, ó, pra todo Pode, mundo pode, ficar vendo pode, meus pode. presentes. E o mimo do NapaCast pra você. Que lindo! Esse... NapaCast pra Gente, você. ó, vocês sabem que eu tomo muita água, então esse vai me ajudar muito, muito, muito. Queria aprender isso, viu? A tomar água. É, mas eu tenho uns truques, depois eu te ensino. Eu tenho isso com cerveja, mas com água ainda tá difícil. E será que eu posso pedir autorização do NapaCast para também presentear o ilustre anfitrião que hoje me apresenta? Eu não posso falar não, né? Você Não. falou, né? Tá. Quem não gosta de presente, Nossa, parece amigo secreto, né? Parece. O meu amigo... O meu amigo... Uau! Ô, Lu, precisamos mudar a embalagem, hein? Ai, gente, olha. Meu Deus do céu, que medo. Tem uma coisa muito especial Vai ser... aí. Uau! Não? Não. É pra abrir já mesmo? Já! Ai, Tamires O do povo céu. quer ver. O povo tem até medo dessas coisas. O Fê, onde que eu tô? Tá na minha?
Abre a dela aqui só pra mostrar o cara. Isso, não sei se vai aparecer ou não. Aonde? Aqui? Eu nem sei o que é, mas eu já tô mostrando. E tem uma coisa aí também pro Miguel, tá? Meu Deus do céu. Tá tudo junto, Pera aí, misturado. eu quero ler tudo, peraí. Tá. Jesus! Que vergonha alheia. Meu Deus do céu. Quem sabe faz ao vivo. Meu Deus do céu. Eu não tenho essas fotos. Jesus amado. Gente do céu, como o tempo faz bem pra nós, não? Porra. Caraca, 2007. Jesus, Luísa do céu. Gente, eu tinha cabelo. Tinha. Nossa, que incrível isso. Eu não tinha a barba inteira, eu só tinha o queixo, que era, acho que onde tinha nascido um pouquinho de barba. Ó, a Marina! Tá na foto. Marina A maravilhosa. professora. Caraca, que incrível. Jesus amado. Aqui que tudo começou. Essa loucura. Por isso a gente tá fazendo podcast hoje, porque o teatro nos move a isso. Tem frases atrás também das fotos, tá? Você já vai... Pera, não... Tem mais coisa aí, você não pega... Pera, deixa eu ler primeiro aqui, peraí. Não, mas aí você vai descobrir. Ah, gente, eu vou ler, e vocês que ouçam junto comigo aqui. A comunicação e o comunicador, o teatro e o ator, o palhaço e o Eduardo. Tudo está junto e misturado, para uma missão e para um legado. Que a sua voz chegue em todo canto, e que a sua essência seja sempre motivo desse encanto. Abençoada jornada, Tamires Paz. Você escreve bem pra cacete, né? Queria ter a sua inteligência e seu português. É o coração que escreve. Meu Deus do céu. Compensa na descalculia. Olha isso, Du. Olha isso. Eu não aguento ver a cara dele, gente. Ele nem sabe o que é. Tira da caixa. Caraca, bicho. Eu não acredito que é o Chaves. Lógico. Puta que É pariu. o cenário do Chaves, Du. Puta que pariu. Pra que você. Ah, não posso falar besteira. Caraca, que incrível. Abre isso. aqui, ó, pra você ver melhor. Pode tirar. Caraca, que louco isso. Cara, olha isso, Luísa. Caraca. Gente, caraca. Já nem sei mais qual é a minha câmera, né? Caraca, é o cenário do Chaves. Puta, que incrível isso. Gostou, Não é Du? incrível. Eu sabia que você ia gostar. Eu não sei se as pessoas sabem da minha relação com o Chaves, que é algo importantíssimo. Que eu sei, né? Que na semana de lançamento do podcast, eu consegui que a Chiquinha original me mandasse um vídeo desejando boa sorte no NapaCast. Sim. E há 1 mês e meio atrás, a gente esbarrou pra quase conseguir ter quem aqui no NapaCast, Luiz? Na verdade, ia ser em São Paulo, né? O seu barriga. Mas esbarramos, mas chegamos perto. Perto Que do incrível. aniversário do NapaCast, quem é que está vindo novamente na sua vida? Incrível. O Chaves, olha aí. Que incrível isso. Que lindo isso. Eu vou ficar 1 hora falando disso. Que delicadeza, eu vou parar, senão eu vou Esse ficar é para o falando. Miguel, mas se você quiser compartilhar com ele, tá tudo bem. Pode ser de vocês dois. Ai, que coisa mais linda do mundo. Olha isso, Luísa do céu. Você sabe, nossa, eu tô até assim, eu não consigo nem falar. Deixa eu pôr aqui do lado. Assim que é bom. Peraí. Ele ama falar que tudo é palhaço. É. Deixa eu contar, pra quem tá ouvindo na paquete e não tá vendo, eu ganhei da Tamires um cenário em miniatura do estúdio do Chaves, com a escada, com o barril, com a porta do Sua Madruga, com a porta da Bruxa de 71, com a escada onde a Pops descia pra encontrar o Chaves, com a bola do Kiko, com o corredor que levava até a fonte. Então eu estou descrevendo pra vocês o cenário lindo, essa miniatura linda, que eu ganhei da Tamires. Nossa, foi um dos presentes mais ricos que eu já ganhei na minha vida, de verdade. E para contemplar ainda, para adicionar ainda mais amor nesse processo, ela me deu um palhaço herói, com capa, para dar pro Miguel, que eu não vou dar pro Miguel porcaria nenhuma. Eu É deixei meu. pra você decidir. Não, eu vou dar pra ele. Eu falei, sim, olha, dar vocês sim pra podem ele. compartilhar esse presente. Eu vou dar pra ele porque é o seguinte, a gente vai entrar num papo muito legal em relação a isso. Eu sou um eterno apaixonado pelo palhaço, você sabe disso. O palhaço, a gente sempre fala nas nossas trupes, nos nossos encontros, que a palhaçaria é mágico, né? Eu acho que a palhaçaria me livrou da gagueira, porque eu achava que atrás daquele nariz de palhaço ninguém me via. Ninguém vê, gente. Né? E eu me recordo que quando a gente fez teatro, isso você me contou há pouquíssimas semanas atrás, eu te dei uma nariz de palhaço. Então, né? Tá aí? É sério? Caraca, não acredito que você tem ainda. Caraca, Olha, que incrível gente, isso não é um pedido de casamento, tá? Caraca. Porque o Flávio está ali. Caraca. Isso é tão importante quanto, porque é uma joia, né?
Caraca, eu não acredito que você tem ainda. Que incrível. Pega! Isso. Caraca. Olha que... Caraca, que incrível. Esse nariz, ele deu vida pra minha palhaça, Que né? incrível isso. Pra doutora da alegria, Paloma gente Palmonha do céu. Pereira Pera, que usou muito, muito, muito esse nariz. Que demais isso. Aí quando, né, dependendo da personalidade do dia, eu virava, porque você me ensinou, né? É, a gente tinha o truque de ter a face do nariz vermelha ou preta, enfim. O palhaço é mágico, né? É. Nossa, mexeu comigo agora. Eu tô E ficando... cadê o seu nariz? Pra O gente meu tá lá brincar. embaixo. Eu vou pegar lá embaixo. E pra Eu vou gente pedir pra colocar Lu. nariz. Eu vou pedir pra Lu E pegar. fazer vozes. Pega em cima da minha mesa, tem o meu narigão grandão. É, pega depois em cima da mesa. Ou pega o da TV do Dudu. Na minha primeira gaveta do gaveteiro tem o do professor Dudu. Pega os dois. E aí, quando você me dá um palhaço pra levar pro Miguel, é tão mágico, Tamires, porque assim, há algum tempo atrás, ele contou pra professora, acho que estava tendo algum bate-papo, não me recordo o que era, sobre a profissão dos pais. E ele falou pra professora que o pai dele é palhaço. E até hoje, se eu pergunto pra ele em qualquer roda de amigos, o que o papai faz? Meu pai é palhaço. Mas com um orgulho tão grande, e é muito engraçado isso, né? E é tão mágico ele saber que o palhaço que habita, e ele fala que habita nele também, que ele fala assim, e eu também já sou palhaço, né, pai? E até antes de ontem a gente estava jantando com 2 palhaços que trabalham para mim. Ele falou, os palhaços falaram, mas qual que é o seu nome de palhaço? Eu falei, Pituleca. Eu falei, é mesmo, é Pituleca e tal. Então é tão mágico a magia do palhaço, e eu acho que isso nos aproxima de um universo que muitas pessoas deveriam chegar. Né? Que é quando a gente ultrapassa algumas barreiras, alguns mitos e algumas vaidades, o palhaço nos desconstrói para isso. Né? Ai, que Desconstrói. mágico. Tô falando demais, o podcast com você e eu que tô falando. Ai, eu Cacete. queria isso, sabia? Deixa eu Porque deixar assim, do Rubem Alves tem muita razão quando ele diz que a gente ama quem ouve bonito, né? E no NapaCast, você tem ouvido muitas histórias. Então você tem feito isso muito bem. Mas eu queria que de alguma forma você também falasse hoje. Que incrível isso. Né? É mágico, Tamires, porque eu disse na divulgação do podcast que era algo que eu queria... Pode entrar aqui, Lu. Os palhaços vão conversar? Depois, daqui a pouco. Vamos Sim. lá. Teremos nariz daqui a pouco. Muito Olha, bem. eles vão deixar aqui os narizes. Assim. Ô, Luiz, esse não tá estourado esse. Tem novo na minha primeira gaveta do gaveteiro. Ou na caixa da TV do Dudu. Tem embaixo do chapéu tem uma caixa de sapato que tem vários narizes lá. Que gostoso isso. E quando eu disse que eu pedi pra Tamires há muito tempo vir, foi porque quando eu vi parte do que estava rolando, e eu continuo não sabendo nada, né? Quando você me perguntou, Edu, existe um roteiro pro podcast? Eu falei, não. Temos algumas perguntas de curiosidades, mas talvez nem siga. Mas no sentido de compartilhar. Eu acho que o podcast, talvez ele tenha uma democratização da informação, porque a pessoa escolhe a hora que ela quer ouvir, se ela quer ouvir, se ela quer pular, se ela quer avançar, se ela quer só um recorte, se ela quer ver inteiro. E o podcast nos proporcionou isso, né? Essa proximidade de quem nos ouve. E o NapaCast, por sua vez, eu acho que isso é um marco hoje para o podcast, esse papo contigo, porque o NapaCast começou por uma linha que era para falar de empreendedorismo, de carreira, e em um determinado momento a gente chegou à conclusão que não. A gente tem que contar histórias que inspiram. A gente tem que tentar transformar o mundo através de histórias inspiradoras. E aí eu me deparo com a Tamires, que eu não via, e não vi mesmo, porque Exatamente. se há 18 anos atrás a gente começou no teatro, talvez a gente permaneceu nessa trupe 2 anos juntos. 2 anos. 2 anos. Você permaneceu por 2. Por 2 anos. E aí, assim, a gente nunca mais... O nosso abraço hoje não deixa mentir e eles estão aqui para comprovar. E as coisas nunca mais a gente nunca mais se encontrou. E parte do grupo também, cada um tomou um caminho, enfim, tal. Mas é muito louco isso, sabe? E aí, quando eu me deparo com recortes do que eu vejo da Tamires, eu falo, cacete, o que será que é? O que será que tá acontecendo? O que será que tá rolando? E aí, quando você começou a externalizar um pouco nas suas redes sociais, eu falei, putz, seria incrível dividir isso. Não no sentido de... talvez de abrir feridas, mas no sentido de quantas pessoas talvez precisariam ouvir. No sentido de dores e amores. É isso. Que é o que todos nós somos, né? Então, Independente se elas são físicas ou emocionais. Começando pelo começo, eu não vou interromper, eu juro. Conta pra galera entender
Quem é Tamires? Tamires, olha, eu acho que você já adiantou, né? Uma boa parte do que sou eu, porque continuo sendo tudo isso junto e misturado, né? Então, Tamires é feita de dores e amores. Tamires é psicanalista também. Eu brinco que eu sou atriz aposentada, né? Só que não, porque eu coloco em arte em tudo que eu faço. Isso é ótimo. Sempre, né? Então, hoje, percorrendo aqui por cada cantinho, eu percebi que é a mesma coisa que acontece lá na minha clínica. Toda porta que você abre, você fala, nossa, o que é isso aqui? É um cenário? Uhum. Então, a arte continua existindo, né? E eu fui sublimando tudo isso em prol de fazer algo maior no sentido de... Vamos falar, sim, do emocional, vamos ouvir, vamos cuidar, mas vamos também trazer o que é diferente, o que as pessoas não veem, né? Então, por exemplo, a doença, quando eu recebi o diagnóstico, né? Eu não sabia, e a minha doença não tem cara. Então, você já pensou falar de uma coisa que não tem cara? É estranho, não é? E quando eu falo, você pergunta quem é a Tamires, e eu falo da doença junto. Claro, porque ela faz parte da minha vida a vida toda. Né? Então, essas dores, elas foram transformadas em algo maior. E aí, no meio disso tudo, aconteceu muita coisa, né? Mas tem mais da Tamires, tem mais detalhes aí. O que é a doença que não tem cara? Tá, a doença que não tem cara. Ela é uma doença autoimune, degenerativa. Ela degenera órgãos, vísceras, articulações. Eu já tenho várias degenerações invisíveis, né? E limitações também. E eu nasci com ela, só que nós não sabíamos. Então, teve toda uma infância conturbada, né? Situações que meus pais não sabiam como agir. E sempre foi a doença, que não tem cara, né? E aí, tudo que eu fui me tornando, e sempre com uma dificuldade maior do que para as demais pessoas. Porque uma coisa é você estar me esperando aqui saudável, no horário que você combinou comigo. Outra hora, eu me preparar muito tempo antes, porque eu não sou saudável, fisicamente falando, né? Então, assim, tudo o que a Tamires ou os portadores de doença autoimune fazem é com uma dificuldade muito maior, né? E aí eu comecei a falar sobre isso para auxiliar tanto os pacientes que passam, enfrentam a mesma coisa, tanto quanto para as pessoas saudáveis, né? Porque se eu faço esse monte de coisa, quem é saudável pode mais ainda, né? Então tem vários marcos, situações que eu quero trazer hoje para você. Que momento, Tamires, que é a virada que você entende que você vive? Tá, então eu acho que o diagnóstico é a melhor parte, né? Porque quando eu recebo um diagnóstico, e antes disso as coisas só iam acontecendo. Então, para vocês entenderem melhor, todos os dias da minha vida eu tenho dor no corpo inteiro. De manhã, que é o horário que você me convidou, isso é inválida. Eu não faço nada de manhã. Eu não trabalho de manhã. Meu dia começa após o almoço, né? Então, assim, as articulações elas ficam todas rígidas. Eu tenho que tomar um banho super quente, deixar a pele assim vermelha para conseguir começar a se movimentar. Entendeu? Quando tem crise, trava. Então, isso é um dia normal, sem crise, por exemplo. Pensa num dia que você está com muita gripe, que o caminhão passou e deu ré. É igual, só que é todos os dias. Caraca. É 34 anos sentindo tudo isso. E aí, fora as dores, né, que não dá para ver, à noite, quando eu me esforço muito, trabalho bastante, faço muita correria, eu tenho febre. A minha febre chega a 40 graus. Então, eu tenho febre quase toda noite. O estado febril eu sempre tenho. Uma febre mais alta também. Porque a minha doença, ela não tem cura. Ela pode dormir. Mas a minha tem insônia, porque eu não dormi até agora. Que loucura, tá? Pois é. Caraca. E aí, assim, como que eu descobri, né? Já tinha passado por várias cirurgias, porque cada hora ela pifa um lugar. Eu já completei 10 cirurgias. Sempre que você entrava em contato comigo, ô, Du, vou operar. Agora eu não posso. Du, vou operar de novo. Parece brincadeira, parece mentira, né? Então, aí vem o médico, depois de 36 exames, e fala, olha, você tem uma doença autoimune, você nasceu com ela, e é por isso que tudo isso aconteceu até aqui. Então, tudo começa a fazer sentido. Quando há esse diagnóstico. Mas isso Sim. você tá falando com quantos anos, você lembra? Ah, claro. Foi há 8 anos atrás. 8 anos atrás. Ou seja, depois de véia. Sim, porque assim, durante todo o processo de dores,
né, e de febres e tudo mais, os meus pais não sabiam o que fazer, levavam em médico, o médico não descobria, não pedia exames específicos. Então, eu fui fazendo terapia a vida inteira. Vamos levar para terapia emocional. Então, eu sou uma pessoa terapeutizada desde os 1 aninho de idade. Só para você ter noção. Né? E graças a Deus, né? Sim. Porque aí também juntou, Também juntou tudo com o emocional. com todo o resto que eu precisava, do suporte, né? Emocional. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, eu estava, depois na minha terapia, no meu divã pessoal, minha psicanalista pergunta, e aí? Qual o lugar dessa doença na tua vida? Quem é ela? Ela vai ser uma muleta? O que ela vai ser? Falei, o quê? O lugar da doença agora é o lugar de alguém que tem nome. Eu sei quem é. É tão diferente eu vir conversar com o Eduardo que eu sei quem é, né? Então, assim, eu trago presente que é cara dele, é ele. Eu escrevo para o Eduardo, eu sei quem é o Eduardo. Passaram-se muitos anos, a gente evoluiu, muita coisa mudou, mas a sua essência, eu sei qual é. Então, eu sabia que agora aquilo que estava lutando contra mim o tempo todo, né, num embate dia a dia, tinha nome. Então, você tem nome, eu vou saber quem é você agora. Do que você gosta? Do que você não gosta? O que te atrapalha? E aí foi eu quem comecei a ter comando dela. Caraca. Né? Uma busca sozinha. Estudando bastante, entendendo, compreendendo. E aí, no meio disso tudo, Priscila Torres, uma jornalista muito ativa na área, ela tem uma página bem bacana, ela faz vários trabalhos nesse sentido, me convidou para ser colunista, né, para esses pacientes. Então, olha, eu fiquei sabendo que você é psicanalista, também tem a doença, e aí, você quer começar a escrever aqui, contribuir para a gente? Vamos embora, vamos contribuir. Vamos começar. E aí eu resolvi não só dar nome para aquilo que me atrapalhava tanto, mas dar voz aos que não sabem como se sentem ou não conseguem nomear os seus processos. Para aqueles que têm dificuldades em suas relações, né? Então eu comecei a fazer esse trabalho. Só que aí eu falei, nossa, mas tá, eu estou falando com quem é paciente, com quem é parente de paciente, amigo, mas eu também quero falar com quem é saudável. E aí eu falei, então tá. Então vamos falar o seguinte, somos todos feitos de dores e amores. E ainda bem, né? Sim. Porque as suas dores, Du, elas não são físicas, mas todos temos dores emocionais. E tá tudo bem, né? Está tudo bem quando não estiver tudo bem. E aí eu comecei a trazer frases, motivação para lá e para cá. E tô aqui até agora fazendo tudo junto, misturado. E dentro desse sentido de entender, de compreender a dor, o processo, o que é, buscar respostas talvez para algo que não tem resposta, porque muitas vezes é isso, né? A gente vai buscar resposta porque a gente não tem resposta, ou talvez não queira nem ter a resposta. Como que você enxerga isso, Tamires? Porque muitas vezes a gente não quer enxergar aquilo que está na nossa cara, ou muitas vezes a gente não quer ouvir aquela resposta específica sobre aquele assunto, ou não quero que me pergunte, ou eu não quero que me julguem, ou não quero que tentem adivinhar o que eu tenho, porque acredito eu que durante grande parte da sua vida, alguns no sentido de ajudar, outros no sentido de atrapalhar, mas assim, todo mundo queria adivinhar talvez o que a Tamires tinha, né? E isso deve ser um pé no saco, literalmente. E como amarrar tudo isso para que a cabeça funcione? Pois é, eu acho que no meu caso, a base mesmo foi realmente toda essa trajetória de ter feito terapia em diversos momentos da minha vida, não só durante a minha formação para trabalhar, né? Mas antes, durante e depois. Então, isso ajudou muito, me fez... Não é os outros que dizem quem somos nós, né? Somos nós. Sim, sim. Então, este é o processo de você entender que se você... Olha, você é doente, ok, eu sou, qual o problema? Não tem problema, isso não é uma ofensa. Isso é uma ofensa quando vira munição na mão do outro, né? E por que vira munição? Porque dói. Então, o processo de aceitação, de elaborar, de dar um nome e um lugar. Como o teatro, eu dei um lugar para o teatro, né? Posso não estar, nesse momento, em cima do palco, quer dizer, eu tô. Mas eu dei um lugar, é a comunicação.
Eu dei esse lugar para ele. São as cores, é a alegria. Então, quando você dá lugar, você olha para essa mesma coisa sob um ponto de vista diferente, tudo muda, né? Então, eu falo de uma doença de uma forma leve. É isso que as pessoas precisam fazer com as suas dores. É assumir. Assumir no sentido de ignorar? Não. Ou assumir no sentido de vamos conviver e vamos embora? No sentido de ressignificar. Tá. É uma doença, sim, que não dormiu, que tem insônia, que me ataca diariamente, né? Mas eu tentar combater isso, ela não existe, isso é loucura, é insano, ela existe. Então é ressignificar no sentido de aceitação, mas de conseguir encontrar um novo olhar para aquela situação. Uhum. Entende? Sim. Eu fico muito no pensar muito nisso ainda, porque eu vou bater nessa tecla, mas o julgar, o tentar entender. Tô falando eu como seu amigo, de Sim. observar. Eu tentava entender o que será que rola, né? E aí quando você fala, putz, é uma doença que não tem cara. Mas pensa isso na infância. Então. Pensa no bullying, na escola, pensa na família. Como foi isso na Você é infância? especialista em bullying. Como foi isso na infância? Tô de frente com Como foi? o Não especialista. fala especialista porque quer dizer que eu faço bullying. Não, o especialista na prevenção de bullying. Se você falar especialista em bullying, fala, cacete, você faz bullying com a Gente, Tamires. especialista na prevenção de bullying. Me fale como foi No quando você era Napacast criança. pode tudo. Ele Pode, falou pode, que pode tudo, poderia. pode tudo. Vocês estão de prova. Não, Tá, vamos lá. Como foi? Aí você chegou num ponto em que essa situação era uma dor emocional. Aí você chegou em um outro momento que talvez seja o momento de alguém que vai estar ouvindo. Sim. Agora. Sim. Seja emocional ou físico, né? Bom, quando você ainda não ressignificou, aí é complicado, né? Porque quem era a Tamires criança? A insuportável. A que não vai brincar na educação física. A que ninguém pode apertar muito forte porque dói. Né? Então a Tamires era chata, era criança, sei lá, mimada, criança chata, qualquer coisa. E esses apelidos todos dos amigos, dos professores, tá? Na minha época teve, agora os professores são mais evoluídos, mas naquele momento não, tá? Sofri um bullying lascado. E assim, e da própria família. Tios e tias com aquele olhar de... Né? Não é nada. Não é nada. É chata. É isso que ela é, gênio difícil. Gente, gênio difícil é uma criança que amanheceu com febre e não sabe nem por quê. Sim. Sabe? Teve uma vez, olha só a situação. Minha mãe me levou no médico e ele falou assim, não, isso aí é tendinite, porque dói tudo, né? Aí o abençoado me colocou 2 gessos, um em cada braço. Uma criança de 6 anos com os 2 braços engessados para ir para a escola. Por dor. Por dor. Mas não era tendinite. É uma doença violenta que o objetivo dela, sabe qual é? É me deixar limitada em uma cadeira de rodas e toda torta, porque minha doença entorta. Ela vai entortando o dedo, as mãos. Aí você me pergunta, nossa, não dá para acreditar, porque você vai fazer 35 anos daqui a pouco e você tá assim? Pois é. Aí a gente fala de um outro setor, né? Eu acredito que eu sou uma boa funcionária. E não é desse plano, não, porque aqui eu sou minha patroa. É de lá. Né? Eu acho que, para quem acredita Deus, para quem não acredita no universo, ele sabe o que eu estou fazendo aqui embaixo. E ele não vai me deixar parada. Mesmo com a doença ativa. Eu tenho sido uma boa funcionária. Então, tudo isso já acontecia aos 4 anos de idade. Só que eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, o estudo que eu tenho hoje, o preparo que eu tenho hoje. Eu era só uma criança. E quando você olha para trás isso? Quando eu olho para trás, eu penso assim, ok, essas pessoas... Quando você não sabe, a sua responsabilidade é um pouco menor, né? Então, essas pessoas que julgaram, professores, família, amigos, colegas, eles não tinham noção do que eles estavam fazendo. Eles realmente acreditavam que era uma criança difícil. Leonina,
com ascendente em Libra e com a lua em Escorpião. Essa é a explicação. Só que não, né? Então, assim, hoje eu olho para trás e entendo que eles não tinham condições de lidar com isso. Por isso que eu sou tão insistente em dar voz para as pessoas nesse sentido, né? Quem for lá na minha página, tem um manual do autoimune, mas não é para o autoimune, é para quem convive. O autoimune detesta agendar um compromisso, porque ele não sabe como ele vai estar. É uma caixinha de surpresa. Horário, compromisso, é muito difícil. Entendeu? Então, Depois explica um pouco sobre o autoimune. sim. Agora, pode ser? Uhum. O autoimune. Eu estou falando geral, porque assim, as doenças autoimunes elas são muitas, mas eu quero falar geral para acabar ajudando mais pessoas nesse sentido, né? De diferentes doenças autoimunes. O nosso sistema imunológico, qual é o dever dele? Qualquer pessoa sabe. É te proteger. E aí, em uma pessoa com uma doença autoimune, é o serviço contrário. O seu sistema te ataca. Aí eu tenho uma amiga de esclerose múltipla que ela diz assim, ela é portadora de esclerose múltipla, né? Doença autoimune também. Olha, a gente é tão delícia que até os nossos anticorpos querem a gente, entendeu? É isso que acontece, Du, entendeu? Puta que pariu. Com piada fica mais fácil. Não, é difícil você se colocar no lugar, né, Tamires? Sim. Porque o julgar, quando você traz essas analogias com a gripe, com a dor, com o cansaço, o meu julgar é muito pontual. Porque se você falar assim, Edu, qual a última vez que você teve, sei lá, De cama. cama, ou sei lá, Você já fez uma cirurgia? não considero cirurgia. Pois é. Eu fiz 10. Não, né? E às vezes eu não consigo me colocar no lugar nesse sentido, sabe? Sim. E eu acho que muitas pessoas que nos ouvem, eu acho que isso é muito importante, é no sentido da gente parar para refletir a nossa carga de reclamação sobre, talvez, coisas que nem interferem tanto na nossa vida, e a gente usa isso como verdade absoluta, né? Quantas vezes a gente se apoia em situações, em crenças, em formas de pensar, ou talvez em questões de pequenas dores, sejam elas físicas ou emocionais, e aquilo vira uma verdade absoluta e eu levo aquilo pra vida que não serve pra merda nenhuma. Né? Limita e vira muleta. Vira muleta. E aí quando você começa a contar, porque por mais que nós sejamos amigos há 18 anos, sei lá, eu já me perdi na conta de novo. 18. Eu não sabia de tudo isso. Pois é. Né? O que eu sei é muito superficial, que é o saber de observar, mas não é o saber de compreender, né? E agora eu tô dando a cara a tapa mesmo, né? Porque é muito fácil eu julgar como espectador, né? Então, assim, eu não converso com a Tamires, sou um cara que a conheço e, ok, minha observação é em relação a isso. Ah, tá. Tá vivendo. Tá tudo bem. Tá ok. Não nesse sentido, mas, poxa, que coisa, e acabou. Não é profundo, é raso, É né? raso. É muito né? raso. E eu acho que é muito importante quando você fala o dar voz, porque nesse meio e nessa forma que a gente está hoje, a gente precisa informar. Não informar, acho que só no sentido de da pessoa conviver com um autoimune, mas no sentido da pessoa se reconhecer. Da pessoa se olhar e falar, caraca, Então, é fácil julgar. e aí entra, né? Como você falou, as decisões, as escolhas. E eu sou uma pessoa que eu escolho onde eu quero estar. Você pode me dizer, mas eu também escolho. Mas o peso da minha escolha é um peso de dor, é um peso de limitação. Né? Então, quando eu decido vir para o NapaCast, tem um bastidor enorme antes disso. Entendeu? Porque quanto tempo? Sim. Não, eu entendo totalmente, só quis pentelhar, porque minha função é essa, tá? E assim será. Mas é esse o julgar, Tamires. É esse o pensar. É esse que talvez quem esteja ouvindo agora fale, porra, eu tô reclamando de algo que talvez fosse pontual. Quando você traz o bullying, eu gosto, e só dando uma ressalva, né? Quando a gente fala de uma agressão física ou psicológica, ela acontece porque é repetitiva. Repetitivo. Quando é pontual, não. Né? Então a gente fala assim, eu tô com uma dor pontual e eu crucifico, eu questiono, por que comigo hoje?
mas amanhã essa dor passa. E aí eu olho pra Tamires, essa dor não passa. Não passa. Não passa. Né? A gente tá rindo nesse sentido, mas não passa. Não. Né? E como aprender a conviver, né? Como aprender a olhar para si, se conhecer, se permitir, porra, e não vou reclamar, né? Como a Tamires mantém o alto astral, como a Tamires, isso muitas vezes é maquiado, ou não, a Tamires continua com o alto astral, porque, porra, vamos aprender a conviver. Aprende-se a conviver com a dor, ou a dor existe e dói mesmo, ou a dor vira algo que já começa a ser mecânico? Não, a dor existe e dói mesmo. A dor existe e dói. Então, assim, em um dia, por exemplo, de crise, poderia ter dado uma crise hoje. Não deu porque eu dormi 12 horas para estar aqui. E aí, simplesmente, eu vou falar, olha, hoje eu não estou bem. E tá tudo bem não estar tudo bem. Então, naquele dia, eu realmente vou me cuidar. Vou me permitir. Então, a dor existe, tá? Ela não deixa de existir. E ela tem, assim, os seus momentos, né? Tem o momento, como hoje, que o pico de dor foi de manhã. Aí agora eu tô mais estável, dolorida, mas tudo bem, né? Dá para fazer qualquer coisa agora. Eu poderia trabalhar, por exemplo? Daria, né? Mas, assim, eu não tô disfarçando. Essa sou eu. E é tão interessante que, às vezes, no consultório, né? Eu escuto muitas histórias, né? Há muito tempo. E, às vezes, eles falam, nossa, pode falar uma coisa, Ivan? Eu tô sem graça, porque eu tô te falando um negócio aqui, e eu sei as coisas que você passa, tal. Você fica com vergonha. Não, claro que não. A minha dor dói tanto quanto a sua. Não precisa ficar com vergonha. Eu tô aqui porque eu sei que a sua dor dói muito também. Você me trouxe até uma frase do João Sabella, amigo da Lu. É isso, né? Olha, ele falou, ela já lembrou. O João também, eu não me recordo o nome Síndrome de Baller-Gerold. Eu não sei se vou saber falar isso. E o João é uma graça. E eu falei assim, o João falou assim, meu sonho era jogar futebol. E eu nunca consegui jogar futebol porque eu tinha limitações físicas para isso. E hoje eu faço um curso de Direito, tô terminando para advogar para time de futebol, porque eu tô inserido no futebol e tal. Eu falei, João, e essa galera que tem força, físico e joga futebol, cara, não te dá uma raiva? Aí ele virou e falou assim, nossa, foi o tapa mais gostoso na cara que eu tomei na vida, assim, sabe? Ele virou e falou assim, Edu, eu não tô na dor dessa pessoa. Eu não posso julgar. Exatamente. Não é porque eu tenho uma dor e você não, que quer dizer, ele poderia jogar futebol, ele não joga. Porra, cara, eu queria, eu não consigo. Não, Pois é. eu não tô na sua dor. Né? Então é muito fácil a gente julgar, mas sem estar. Né? E eu tenho os pacientes terapeutizados, né, já de alta, maravilhosos, que eles gostam de falar, falam com orgulho, eles falam assim, olha, eles escrevem para mim, você guarda a sua dor no bolso para cuidar da nossa. Porque eu realmente acredito que a dor do outro dói demais também, entendeu? O que é para Tamires hoje administrar a sua própria dor e a dor do outro? Falando nisso. Em que sentido? No sentido emocional mesmo, no sentido de entender que aquela dor da pessoa é realmente uma dor e talvez não seja tão grande quanto a sua fisicamente, mas para ela é uma puta de uma dor naquele momento que ela tá vivendo. Como que a Tamires, como uma psicanalista, cuida dessa dor e ao mesmo tempo consegue olhar para si e falar assim, agora eu preciso cuidar da minha. Tá. Né? Na hora que essa dor do outro está ali no meu divã, é só a dor dela que me importa. A minha não está importando mais. Eu realmente... eu ouço aquilo que a pessoa não diz. Né? Eu trabalho com o inconsciente. Então, naquele momento, eu estou atrás dela. Eu fico atrás do divã. Tem psicanalista que não usa divã, que gosta de conversar como nós estamos aqui. Sim. Eu gosto da ideia de Freud. Porque ali é só minha voz conversando com ela. Porque quem é o foco? Ela. É ela. É a dor dela. Então, naquele momento, é realmente uma chavinha, claro. Com muita, né, técnica e tudo mais, para eu estar ali ouvindo essa dor, que é a que me importa agora. Aí terminou meu expediente, meu horário, aí sim é a minha dor. É a sua dor. E dentro dessa dor hoje, Tamires, você comentou da questão do sono, do repouso, do calor,
das articulações, da tensão, enfim, tal. Que cuidados que a Tamires tem que ter hoje que as pessoas que não têm esse cuidado? Talvez, não sei se alimentação, esporte, enfim. É tudo, né? É tudo que uma pessoa saudável precisa, porque todos nós precisamos nos movimentar, é por isso que a gente anda, se mexe, não, dando chute aqui em você. Chute à vontade. Então, todos nós precisamos desse movimento, né? Então, se você para, seu corpo te para. Todos nós, sem exceção. Então, os cuidados de uma pessoa saudável, igual, né? Então, atividade física, tomar água direitinho, boa alimentação, evitar um pouco o glúten, alimentos inflamatórios, porque a minha doença ela é uma inflamação. Então, quanto mais eu inflamo, pior fica, entendeu? Eu sou vegetariana desde a barriga da minha mãe, mas na verdade eu sou peixeteriana, ou hipocritiana, porque eu não tenho dó do peixe. Na verdade eu tenho, quando ele tá com rabinho, com olhinho, eu não como. Só no sushi mesmo, tá, gente? Tá. Mas, então, hipocritiana, o que é muito bom para mim, né? Porque uma vez, conversando com um dos especialistas, ele falou, olha, um médico, você come esse carne vermelha, meu bem, talvez você já estivesse numa cadeira de roda. Porque é um alimento mais inflamatório, né? Ele demora mais a digestão. Tá. Né? Então, olha para você ver, eu fui fazendo as coisas instintivamente. Daquilo que me fazia mal, por exemplo. Entende? Então, são esses cuidados, como você perguntou, de uma pessoa saudável, tá? Com uma diferença, as limitações. Então, por exemplo, o meu personal, ele sabe que eu vou desmarcar com ele em qualquer momento, quando eu estiver em crise, apenas. Se eu estiver com dor, eu vou mesmo assim. Eu adoro. Eu vou, tô lá, levantando peso, vamos embora. Mas se eu estiver em crise, eu vou desmarcar. Então, esse é um cuidado diferente. Não é porque eu não tô com vontade, porque tá chovendo. E daí que tá chovendo? Eu vou mesmo assim. Mas a atividade física não te barra? Não me barra. Tá. Entendeu? Porque, assim, pelas limitações que eu tenho, eu consigo fazer o que eu faço. Cada paciente vai ter a sua limitação, né? E aí o sono é uma coisa importantíssima, reparador mesmo, tem que dormir bastante. Quanto mais eu ficar na cama, melhor. Em toda a minha vida profissional, eu nunca atendi de manhã. Não atendo. Já foram mais de 30 mil histórias do... Pois é, mas eu não atendo de manhã. Então, minha agenda não abre nunca, é fechada para sempre, forever. Porque, gente, eu tenho as minhas limitações. Se eu ficasse no consultório de domingo a domingo, tem gente para atender. Mas eu preciso me cuidar. Sexta-feira eu não trabalho, tô aqui, ó, plena. É o seu dia? É o meu dia, né? Dia de fazer o que eu quiser, ficar lá, relaxando, ouvindo na podcast. É a sua escolha. É a minha escolha. E dentro, quando você fala que você tem a febre, você convive com a dor, e aí surge uma gripe do nada. Aí... Ou surge sei lá. Surge. Algo que qualquer pessoa pode ter, surge para Tamires também. E claro. E aí? É dobrado? É dobrado. É dobrado. Por exemplo, TPM das mulheres. Sua sobrinha vai me entender. Alô. A Carol também. Gente, TPM é terrível, porque além das questões emocionais, o corpo também, né, sofre muito. Então, no meu caso, eu precisei colocar um tipo de DIU que eu não tenho período menstrual para não inflamar 3 vezes mais que uma mulher normal. Então, tudo que vem em um autoimune é 10 vezes mais, né? Porque o seu corpo já está debilitado, você já não tem uma imunidade para combater. Entendeu? Então, por exemplo, não morro da minha doença, mas morro de gripe. Posso morrer. Eu posso. Então, é conviver também com essas informações. Eu posso ficar na cadeira de roda, eu posso morrer instantaneamente, todos nós, claro. Mas o meu organismo é mais debilitado do que o seu. Nesse momento, você não está percebendo que a minha voz é outra? Sim. Eu não tinha esse vozeirão. Sim. Minha voz era super aguda, fininha. Porque eu estou com pólipo nas cordas vocais. Por quê? Porque tudo inflama. Tudo é uma caixinha de surpresas. Cada hora é em um lugar. O pólipo eu teria que retirar, fazer um procedimento cirúrgico. Eu quero? Para a 11ª cirurgia? Não quero. Quando eu te mandei aquele áudio, não sei se você se lembra. Falei, Du, eu fiz um propósito. Eu não vou operar.
Porque eu fiquei afônica, sem voz. É a mesma doença do Silvio Santos, nosso ídolo. E aí, eu fiquei sem voz. Eu fui trabalhar. Não saía a voz. Já pensou? O desespero? Nem quero pensar. Trabalho com a voz também. Todos nós usamos a voz, né? E aí eu fiz um pouco de fono, aí voltei, o médico, ó, o pólipo não diminuiu, ele continua aí, vamos ter que operar. Falei, e se eu começasse a usar ainda mais a minha voz? Porque ferramenta que não usa, enferruja, Du. Enferruja. Vamos pro microfone, vamos falar. Com a voz grave mesmo. É isso que eu tô fazendo aqui hoje. É o propósito. Entende? Que também tem uma questão, né, pessoal, uma fé, uma espiritualidade, algo que eu me comprometo comigo todos os dias. Mas é muito foda isso, Tamiris. É muito louco isso. A Carol gosta dessa minha voz. O que você achou dessa minha nova voz? Você pode fazer locução da telecena. Horóscopo. Tem rádio Piracaia? Horóscopo. Já trabalhei na rádio pra cá. Então faz horóscopo. Só que eu tinha voz aguda. Faz horóscopo na rádio. Ai, que pecado falar isso. Du, não é pecado, não é bullying. Não é bullying porque é pontual. Se eu falar amanhã porque daí é repetitivo. Fica a dica, hein, gente? E tem mais. Não me dói. Então pode falar. Não, eu tô enchendo o saco. Por Eu quê? sei. A diferença de Porque, fazer um... porque dentro de entender o autoimune e entender a dor, eu acho que são universos muito diferentes. Porque quando a gente conversa com alguém que tem alguma doença autoimune, mas não tem dor? Ah, talvez ela tenha uma dificuldade X, mas... Ok. Mas quando vem a dor junto, eu acho que a dor nos barra tanto, não é? E aí assim, essa minha doença completando, ela tem uma doença secundária junto, que é a fibromialgia, que é dor, mesmo que você esteja com a doença primária em remissão, dormindo, a fibromialgia independe. E a minha amiga que está aqui hoje, minha dupla, também é fibromialgica como eu. Então, ela já não tem a doença autoimune, ela tem a fibromialgia. Então, assim, com certeza, terão pessoas assistindo que podem ter fibromialgia, por exemplo, que é o que você está falando. Não é uma doença autoimune, não degenera, mas dói todo dia. Tá entendendo? Eu lembro na época do teatro que você falava alguma coisa de quebrar, não falava? Falava. Você falava, se eu bater, eu quebro. É. Não tinha negócio assim? Tinha. Sabe do que o meu tio me chama? De pitanga. Mas não é Camilo Pitanga. Porque um dia ele tava lá em casa, no quintal, colhendo pitanga. E ele fazia assim, nossa, Tama, que me chama de Tama também. Ela tem vários apelidos, né? Ô, menina Tama, esse daqui é igual a você, né? Não pode encostar que quebra. Aí virei pitanga. Mas não quebrava nada. Quebra. Eu tenho osteoporose no corpo inteiro. Você quer que eu fale minhas degenerações? Eu vou falar. Deixa eu falar, Lu, pode? Fale. Vou falar. Ó, minhas degenerações. Top 5. Gente, a pessoa dá risada. Mas olha, eu vou provar tudo isso que eu tô falando. Porque como doença não tem cara, eu trouxe provas. Não precisa provar nada. Não, mas tá aqui. Você vai mandar eu embora com esse monte de mala? Nossa, Jesus amado. Esqueci das malas. Du, eu vou provar. Me conte. Tá, só vou falar das degenerações primeiro. 50% de perda auditiva, com zumbido estridente diariamente, 24 horas por dia, que não para nunca. Então, eu estou de fone, ouvindo a sua voz, mais o meu zumbido. Olha que chato isso. Essa é a parte chata, viu, gente? Bom, osteoporose no corpo todo, né? Então, assim, tenho... vamos dispensar que o meu corpo é de uma idosa, minhas ressonâncias, já que, olhando, não parece, né? Então, eu tenho também perda de força motora dos membros inferiores e superiores. Eu tenho uma esclerose na mandíbula. Eu fiquei por 1 ano sem abrir a minha boca. Minha boca degenerou e ela fica assim, abria. Já pensou? A boca sem abrir. E foi quando eu descobri a doença. Foi nesse momento que travou a minha mandíbula e eu tive que tomar um medicamento quimioterápico por 1 ano. Então, eu ia, por exemplo, para minhas especializações na faculdade, vomitando o caminho inteiro. Aí eu chegava lá, o Flávio com Gatorade, já ia lavar minha roupa, já ia pôr para secar para eu ir para a faculdade. Porque era a minha realidade, né? Teve uma época que eu tomei tanto cortisol
Você deve conhecer esse medicamento. E eu fiquei transfigurada. Ninguém me reconhecia. Eu inchei tanto, mais tanto. Depois eu mostro a foto para vocês. Que as pessoas me viam na rua e não me cumprimentavam. Eu não sabia que era eu. Me deformou. E junto com tudo isso, as cirurgias. Cada hora pifava um lugar. Pifava o rim, pifava a vesícula, pifava a apêndice, pifava não sei o quê. Pifava... Entendeu? Não para. Ela não para. Só que talvez eu pare. Eu não pare, na verdade. Né? Eu acho que ela não para, mas eu corro mais do que ela. Corro na frente dela. Entendeu? A lógica. O acreditar, o pensar, o otimismo, o não desanimar, o não desistir antes da corrida, o quanto isso te move? O que te move a encarar tudo isso? Falar, porra, eu não posso desanimar, eu não posso parar pra dor, eu não posso parar por mais uma cirurgia, eu não posso. O que te move? Eu acho que hoje em dia tem tantas pessoas ligadas a mim, sabe? Eu faço parte, eu sou uma rede de apoio de tanta gente que é isso que me move, eu não posso parar. Eu tenho um ideal. Às vezes eu penso, nossa, como seria se amanhã eu fizesse 2 dias que eu não estou mais aqui? Como é que seria? E esse monte de gente que eu cuido, como é que ia ser? Então, assim, a minha profissão, a comunicação, as coisas que eu falo, é tudo isso que me move. Esse foi o lugar que eu dei para ela. Te bota como combustível isso hoje? Hoje, sim. Hoje sim. Se no passado ela me fazia chorar na sala de aula, nas reuniões familiares, né? Porque eu era criança diferente. Eu não era igual a nenhuma outra criança. Não tinha como ser igual. Né? O Luiz Fernando, meu primo lá, seu sósia, estava lá dando risada, pulando, brincando, e eu estava do lado chorando. Hoje não é assim. Hoje é diferente. Hoje, eu acho que tudo isso me tornou... Eu continuo sendo diferente, mas acho que hoje isso é o que eu tenho de melhor. Isso é de uma sabedoria absurda, né? Mas quantos não conseguem fazer isso, né, também? É, e é por isso que eu continuo. Porque eu já sei fazer isso. Então, para mim, se acabar agora, não tem problema, eu aprendi. Mas eu quero ensinar. Não é justo que tudo isso fique só comigo. Entendeu? E é o ensinar não se fragilizando, né? Não, Que é isso que é o mais louco de ouvir, sabe? não fragilizando. É. Por isso que eu quero mostrar as minhas provas. Porque mostra suas provas. Quando você fala da dor, da forma de conduzir, ou da forma como você observa e você encara isso, é muito louco, porque você, ao mesmo tempo que você está passando um recado, está passando uma informação, está contando, você não se fragiliza mesmo. Não se coloca como doente, Não. apesar de ser doente. É. Exato. Eu tenho várias frases que eu fui construindo ao longo desse processo, né? E aí um dos marcos disso tudo foi quando eu fui convidada por essa mesma jornalista para expor a minha história na Avenida Paulista. E aí eu fiquei por 1 mês lá. Um quadro da pessoa. Tamires, psicanalista, tantos anos, parará. E todo mundo passava por mim e via, né, minha foto, minha força, minha coragem e minha frase, que era: se eu posso, você pode mais ainda, que eu falei no início. Por que essa frase? Porque essa frase ela vai de encontro com os saudáveis, né? Porque realmente eu acho que fica muito cansativo ficar falando só de doença. Gente, vamos falar de tudo. Uhum. Vamos falar de ser humano, feitos de dores e amores. Aliás, você precisa me contar do projeto. Ah, do Repara-te? Sim. Tá, vou contar do projeto também. E do batom vermelho. Do batom vermelho, claro. Gente, ó, as provas... Deixa eu explicar para vocês a situação. Vamos pensar assim que eu uso sei lá, talvez a última tecnologia que existe para minha doença. Porque o que eu tomo em Piracaia, alguém toma no Japão, entendeu? Tá. E essas são injeções de alto custo. Elas vêm da Alemanha e é o SUS que fornece, né? A gente não tem nem acesso à compra delas. E aí eu tenho que me aplicar. A cada 28 dias, uma na perna e outra na barriga. É extremamente doloroso, porque a agulha é grande. E o líquido, ele é feito de genes humanos saudáveis.
Então, é um líquido muito espesso, ele é gelatinoso. Então, pensa um negócio entrando debaixo do músculo, grosso mesmo o líquido, sabe? Vai subindo na hora que eu vou tomando, assim. E eu fiz algumas tentativas de tentar tomar com farmacêuticos e tal, e eu vi que a missão é minha. Eu me aplico melhor, né? Não é nada fácil. Flávio já tentou aplicar também. E aí, desde que eu comecei, eu tive uma ideia. Falei, eu vou guardar todas. Eu vou guardar porque quando eu for dar uma palestra, eu for fazer algo que as pessoas precisam entender o que é, eu mostro. Por quê? Porque é muito fácil falar de motivação, de dias felizes, de alegria, serotonina, dopamina, endorfina, quando você está bem. É muito fácil a psicologia positiva. Sim. Só que não, isso não é verdade, isso não é real. A gente tem dias felizes, sim. Hoje é um dia feliz, eu estou aqui, beirando um monte de dopamina. Vai fazer mal bem para minhas dores. Mas a gente tem dias muito tristes. E aí essas provas são dos dias tristes. Porque já que minha doença não tem cara, eu quero que todo mundo que está aqui hoje com a gente veja. Então eu vou mostrar para vocês. E qual é o papel dela? O papel da injeção? Esses 28 dias. Ela melhora os sintomas e ela também pode fazer eu entrar em remissão, mas eu já tomo acho que há 7 anos. E ela também auxilia nas degenerações, né? A retardar esse processo, tá? Então, ó. Uma. Pode pegar. A minha doença não é contagiosa. Se fosse, eu também falaria. Eu falava um palavrão. Pode falar. Que caracas. Na paquete é seu. Porra. Tamires do céu. Eu sempre vi você colocando algumas coisas disso na sua rede social. É de vidro, ó. Deixa eu abrir. Você sabe por que ela tá torta? Porque foi o jeito que ela entrou na subcutânea. A Luísa até foi embora. E para você chegar até ela e conquistar isso, hoje isso é com mais pessoas, é comum no Brasil as pessoas usarem essa injeção? Então, no Brasil, sim,